boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós continuaremos vendo conteúdo para o 7º ano, para ser mais específico, a matéria sobre os maias, astecas e incas. Neste vídeo nós veremos sobre os astecas. Bora lá? Como eu deixei claro nos outros dois vídeos, eu trabalhei um pouquinho sobre a América, o nosso continente americano. Os maias, consideramos eles o primeiro povo a constituir um império dentro do continente americano, e agora nós veremos o segundo, os astecas. É claro que existiram inúmeros no continente americano, porém vamos focar nesses três. Algumas características sobre os astecas. A região deles é a Mesoamérica, ou México. Coloquei aqui a imagem de um globo, o continente americano, e essa região em verde aqui é a região que nós consideramos a Mesoamérica. Eles tiveram influência de povos vizinhos, inclusive dos maias, e aí mais ou menos 1200 depois de Cristo organizaram-se, militarmente, socialmente, e uma questão de reino mesmo dentro do continente americano. E aí mais ou menos 1250 depois de Cristo aconteceu a expansão territorial, a conquista de outros territórios. No ano de mais ou menos 1270 depois de Cristo, a conquista dos outros povos, inclusive os maias e os toltecas. E aí no ano mais ou menos 1300 depois de Cristo formaram um império. O Império Azteca ele durou de 1300 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo, 200 anos. O Império Azteca no seu auge teve 200 km² e mais de 6 milhões de habitantes. É uma perspectiva dentro do seu império, do seu território. Como vocês podem reparar, nós temos aqui a imagem representando o continente americano, Brasil, os países, Estados Unidos, México, a região da Mesoamérica, que é tudo em verde. Aqui temos a América Central ao fundo, o México, e a Mesoamérica é esta região. Temos o Golfo do México, o mar e o Oceano Pacífico. Aqui a representação que eu coloquei para vocês de toda a expansão territorial do Império Azteca. Como vocês podem reparar, em toda a Mesoamérica. Eles conquistaram inclusive regiões dos maias, os povos maias que nós estudamos no vídeo anterior. E aqui algumas cidades como Tenochtitlan, que era a sua capital. Quais são algumas características dos astecas? A economia, a agricultura dos astecas era a principal atividade. Tinham também a cobrança de impostos para manter o reino. E os principais produtos na agricultura maia dos astecas, me perdoem, eram o milho, maracujá, feijão e o cacau. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui uma imagem representando de como seria essa de um dos mercados dos astecas. Como vocês podem reparar, inúmeros produtos sendo comercializados por inúmeros habitantes do ex-império Azteca. Eles tinham também alguns objetos artesanais, como os potes, jarras, roupas. O comércio era altamente desenvolvido e à base de troca. E os pachecas eram considerados os comerciantes. Eles construíram canais de irrigação e ilhas artificiais, chamadas de chinampas. O ouro era presente para rituais religiosos e não tinha o mesmo valor, coloquei valo, mas é valor, vocês me desculpem o erro ortográfico, o mesmo valor como para o europeu. Aqui são as chinampas, que foram construções utilizadas pelos astecas para aproveitar a água da região e favorecer a agricultura. São ilhas artificiais construídas por eles. Vocês podem reparar aqui onde que tinham o lago Texcoco, que eles construíam inúmeras ilhas artificiais. Como vocês podem reparar aqui, 2 astecas na construção dessas chinampas, que são essas ilhas.
E essas mesmas ilhas, elas ofereciam colheitas todo o ano para os astecas. Como se dará a política dos astecas? O imperador ele tem o poder religioso, militar e social, é a teocracia. E como serão as cidades astecas? É o centro da administração, possuía prédios e eram planejadas as cidades, havia sistemas de abastecimento de água. Olha para vocês verem o tanto que foi avançado os astecas. Eles já tinham abastecimento de água nessa época nas suas cidades. E os exemplos das cidades planejadas que nós temos foi a sua capital, Tenochtitlan, Texcoco, Coyoacán e Chalco. A capital, Tenochtitlan, o auge dela foram mais de 100 mil habitantes que existiram nessa cidade. E as mesmas cidades elas eram divididas em bairros administrativos, bairros de moradias de pessoas, os bairros que tinham os ritos religiosos, as festividades dos astecas e áreas públicas. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui a imagem da sociedade asteca. Ao topo, nós temos o imperador asteca, que recebia o nome de Tlatoani. Logo abaixo nós temos os chefes administrativos e sacerdotes. Abaixo desses mesmos chefes administrativos nós tínhamos os chefes militares, os generais, que essas três camadas eles eram considerados os nobres. Abaixo nós teremos o povo. Abaixo dos chefes militares nós tínhamos os comerciantes, que recebiam nomes de pochecas. Teremos o povo, que é formado por camponeses e artesãos, como vocês podem reparar, e a base da pirâmide social dos astecas eram os escravos capturados de conflitos, de guerras. Aqui eu coloquei um pouquinho onde que era a capital dos astecas, Tenochtitlan. Aqui ela foi construída no lago Texcoco. Vocês podem reparar este lago aqui, azul mais escuro é a água salgada neste lago. O azul mais clarinho é a água doce. Como vocês podem reparar aqui, essa água doce. Teremos em verde os tinampas, que eram as construções, as ilhas artificiais feitas pelos astecas. Teremos aqui nessas linhas retas várias barragens que os astecas construíram. E esses nomes aqui, Teotihuacan, Texcoco, são as cidades. Tenochtitlan, que era a capital, Chalco, são as cidades dos astecas. Aqui eu coloquei a representação de uma imagem representando a cidade do México, a cidade capital Tenochtitlan dos astecas. Vocês podem reparar que ela é muito bem urbanizada, como vocês podem ver. Aqui ela foi construída em cima do lago Texcoco. E depois a cidade do México, que é a atual capital do México, do país México. Essa mesma cidade ela foi construída em cima desta cidade Tenochtitlan. Como se dará a sociedade dos astecas? A sociedade era pouco móvel. A religião, aqui eles foram influenciados por povos dominados, se consideravam herdeiros de Aztlán, que era um lugar divino. Os astecas, antes de se instalarem ali na Mesoamérica, no centro do México, eles vieram do norte do continente americano. Chegando no local, eles viram, no Lago Texcoco, a tribo dos astecas viram uma águia comendo uma cobra, uma serpente, e aí acreditaram que fosse um lugar sagrado e decidiram ali construir a sua capital, Tenochtitlan. E aí, depois, com o tempo, os espanhóis construíram em cima do Tenochtitlan a cidade do México.
E os astecas se consideravam divinos por conta que vieram de um local chamado Aztlán, no norte do continente americano. Os deuses eram ligados à natureza, como serpentes, sol e animais. Os mesmos praticavam sacrifícios em prisioneiros. E teremos um deus principal chamado Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Esse mesmo Deus que ajudou os seres humanos no início dos tempos, segundo os astecas, ele teria prometido que retornaria pelo mar e voltaria da cor branca e com barba. Os astecas de início confundiram os europeus com este Deus. Aqui uma imagem representando este mesmo Deus. Era uma serpente emplumada, como vocês podem reparar aqui, ele com uma serpente. Esta é a representação do Quetzalcoatl, um dos inúmeros deuses que os maias tinham. Aqui os astecas também eles construíram inúmeras pirâmides, como vocês podem reparar aqui, algumas das pirâmides que existem até hoje, que foram construídas pelos astecas. E aqui logo à frente essas construções astecas em Tenochtitlan, que foi uma cidade dos astecas. Temos a pirâmide do Sol com 56 metros de altura, esta pirâmide aqui com 56 metros, e logo ao fundo a pirâmide da Lua, que ela tem mais de 40 metros de altura. E como se dará a sociedade asteca? A arquitetura aqui se dará como a construção de cidades, palácios, casas. Eles tinham conhecimento da medicina e astronomia, o grande desenvolvimento de uma escrita específica dos astecas, várias fontes que nos deixaram, por conquistadores e até mesmo nativos que escreveram sobre os astecas. E todas as crianças frequentavam a escola primária na sociedade asteca. No ano de 1521, os espanhóis dominaram o império com a ajuda de povos rivais dos astecas. A princípio, os espanhóis eles estavam com poucos soldados no continente americano, mas com a ajuda de povos que eram muitas vezes dominados pelos astecas, eles conseguiram acabar com o Império Azteca. E utilizavam massacres e crimes deliberados os mesmos espanhóis. E a morte do último imperador azteca foi por Hernán Cortés. E utilizam boa parte da arquitetura, administração, como eu disse, e produtos dos astecas, como os milhos e o cacau também, e a própria cidade Tenochtitlan, que hoje a cidade do México, foi utilizada pelos espanhóis. E assim eu fecho a matéria sobre os astecas. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima aula. Tchau!